Fala galera, beleza? Bom dia. Esperando o pessoal entrar na sala. E aí a gente continua. Só aguardar mais um minutinho. Enquanto isso, já depois de alguns dias aí, essa semana foi legal. Essa semana tivemos algumas oportunidades boas aqui. Conseguimos pegar algumas entradas. Eu sei que para quem está começando, eu tenho até boas notícias para você que está começando, que talvez esteja na sua primeira semana, esteja chegando aqui pela primeira vez. Eu vou falar isso depois também, esperar a galera entrar. Ok, mas aí a gente vai ter o Maicon. Maicon Hot, que é um dos nossos professores também, ele vai se dedicar nessa parte de introdução, de primeiros passos. Vai ser muito bom aí para quem está começando. Beleza? Vamos lá aqui. Deixa eu já compartilhar a tela. Acho que é essa tela aqui. Não. Essa aqui mesmo. Pronto. Então aqui a gente já... Poxa, ontem o ouro refogou aqui na nossa entrada, hein, velho? Poxa vida. A gente estava aguardando que ele viesse aqui. Ele parou aqui nos 50%. E decolou, irmão. Foram 200 pips ontem. Só ontem. Uma baita, uma bela decolada aqui que o ouro deu. Olha lá, 213, mas 210 pips, arredondando. Uma boa subida, né? Chegou na expansão aqui, ó, negativa de menos 27%. E aí, neste momento aqui agora, tá fazendo sua correção. Não sei onde essa correção pode parar. A única coisa que eu sei é que ele já está ali em torno de 78% de... Ah, não, já bateu agora no 78%. Exatamente agora está ali nos 78%. E vamos aguardar aqui o ouro. Uma pena que a gente não. Uma pena que a gente colocou a nossa entrada um pouco mais abaixo. Poxa vida. Perdemos uma boa entrada aqui. Acontece, acontece. Mas foi por pouco. Ah, hoje não tem muita coisa não, hein? Muita noticiazinha aqui de baixo impacto. A não ser essa aqui de 9,15 do dólar. E aí, como sempre, a gente tem que ficar atento a isso aqui, ó. Breaking news. Esses breaking news aqui que não tem hora para sair. Pode ser um tweet do Donald Trump, pode ser um tweet de alguém lá da China, pode ser uma reportagem saindo lá em Londres, afetando a Libra. Então, breaking news aqui, que é o nosso pé no calo no pé, né? Ele é aquela, exatamente o... Eu ia falar uma coisa que depois eu parei de falar. Enfim, aqui no Break News são aquelas situações que a gente não consegue ter a mínima ideia de que possa acontecer e acontece e às vezes atrapalha tudo. Pode atrapalhar um trade, pode fazer a gente bater stop loss, pode fazer a gente ganhar dinheiro, pode aí, simplesmente é, atrapalhar a análise que a gente fez, enfim, fazer falsos rompimentos. O payroll é amanhã. Amanhã o pau vai quebrar, tá? Então vamos iniciar aí, já deu tempo para a galera ter entrado. Já deu aqui uma balangada nos beijos. Só para a galera já
Já indo se ajustando aí dentro da sala. Tá bom? E aí agora a gente vai analisar esse mercado aqui, beleza? Então olha só, primeira coisa antes de tudo, bom dia, né, para quem está chegando, bom dia. É, primeira coisa é entender o seguinte, análise de mercado. Como que funciona a análise de mercado? Análise de mercado a gente vai pegar, a gente vai tentar ler o histórico do preço. Então, por exemplo, todo o gráfico aqui vai mostrar para a gente uma história e a gente vai tentar prever os próximos movimentos. Então, isso é fazer análise de mercado de forma bem grosseira de se dizer, ok? E a gente utiliza algumas técnicas. A gente utiliza a técnica da tendência, técnicas das zonas de reversão, técnicas de padrões de reversão, enfim, tem uma variedade aí de técnicas que a gente utiliza para a gente conseguir fazer esse tipo de leitura, fazendo a previsão dos próximos movimentos. Ok, então olha só. Aqui no ouro, por exemplo. Aqui no ouro fica até um pouquinho mais fácil agora. Por quê? Porque ele, além dele ter feito o rompimento de uma zona de resistência, né, depois ele volta, testa a zona e começa a descer. Então, se ele fizer um fundo aqui, ó, que chegue na LTA, é um movimento que a gente pode considerar para fazer mais, digamos assim, buscar outras oportunidades, tá? Então, eu vou apagar aqui essa anterior, que a gente não conseguiu ter entrado, né? Simplesmente porque o mercado ele se antecipou. Ao invés de ele ter chegado em 61,8, ele chegou no 50% e foi. E aí a gente perdeu a nossa entradinha. Então, esse movimento ele foi antecipado pelo mercado, mas a leitura estava certa, né? Agora é o seguinte, ele faz um novo impulso, esse impulso já se corrigiu em 78%, já chegou aqui embaixo, tá? Se ele ultrapassar os 100%, aí é porque a gente está diante de uma reversão ou alteração da estrutura, podendo vir, o preço podendo vir em regiões mais baixas até agora, tá? Então, como eu não preciso mais... Deixa eu ver aqui quem está falando, só para a gente poder... Fala, meu brother Sandro, como é que você tá, irmão? Bom dia. Beleza, então olha só. Então aqui a gente já viu o impulso que o mercado deu, a gente já viu a correção. E aí tem duas perspectivas. O ouro, como sempre, está numa tendência de alta, tá? O máximo que eu acredito que ele faça de correção, se ele vier corrigindo, é até esse nível aqui. Eu não acredito que ele rompa. Pode romper e continuar, talvez, tá? Mas a princípio, ele está numa tendência de alta. E até que ele faça o rompimento dessa LTA aqui, dessa linha de tendência, ou faça um reteste nessa região, por exemplo, a gente vai buscar vendas, tá? Porém, olha só, se neste momento aqui ele chegar em 100% e coincidir com a LTA, a gente simplesmente vai aguardar que o mercado faça, né, um padrão de compra aqui. Então, se tocar nessa região e ele fizer uma vela de engolfo, tá? Aí quem não sabe o que é vela de engolfo vai boiar mesmo, que são padrões de vela. Tá? Mas quem já está sabendo como é que funciona,
Vela de engolfo é praticamente, eu não vou nem falar vela de engolfo não, vou falar o seguinte, se você vê aqui uma vela forte, igual essa aqui, ó, de compra, uma vela verde, né? Eu não sei como é que vai estar no desenho do seu gráfico, mas se você vê uma vela verde forte, assim, bem completa e bem maior do que as velinhas vermelhas, tá? Então, você pode acionar isso como gatilho de entrada, desde que o mercado chegue na LTA, nessa linha aqui. Se não chegar nessa linha aqui, aí você sai fora, né? Não tem conversa não. Tá? Então você tem que esperar o mercado chegar nessa região, beleza? E aí a gente faz a compra. Se o mercado romper essa região, eu vou esperar o pullback nessa região de resistência aqui, ó, tá? Esperar o pullback aí, como o mercado aqui fez dessa forma, olha só. Como como eu falei aqui no início, né? A gente analisa a história que o mercado já fez, criar o gráfico, e a gente toma as decisões. Aqui, ó, houve um rompimento e o mercado fez um pullback e uma continuação, tá? E o pullback ele veio exatamente nessa região. Então aqui a gente pode aguardar, se houver o rompimento, o mesmo movimento que ele fez, tá? Não precisa aqui, no caso ouro, já falei algumas vezes, eu volto a repetir. O ouro ele costuma fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui a gente chama de pavio, ou também algumas pessoas chamam isso de sombra, né? Sombra. Então, o ouro ele costuma fazer, eu chamo também de violinado, né? Ele dá lá uma rabiscada para cima ou para baixo, ó, tudo isso aqui. O ouro costuma fazer isso, tá? E isso é uma forma que o ouro faz também para fazer retest. Diferente dos pares de moeda, euro-dólar, USD-CAD, que você vê de forma muito mais nítida, né, uma vela completa fechando na resistência, e aí posteriormente você tem aqui uma vela de venda dando a sequência, tá? O ouro não, o ouro ele vai lá e faz essa rabiscada aqui para cima, ele só dá uma estilingada lá, busca o preço, ele simplesmente vai lá buscar o preço e ele continua, tá? Então, se o mercado romper e você vê antes do fechamento da vela o ouro tocando na resistência, você pode entrar vendido. E aí, é claro, né? Existe a grande chance, eu não sei assim ao certo quantos por cento dessa chance acontecer, mas de haver um falso rompimento. E aí não tem o que fazer, tá? Por isso que quando você for operar ouro, eu recomendo que você tenha um pouco mais de cautela, que você também hum, saiba gerenciar o seu risco, tá? E que você não fique aí colocando um lote muito alavancado com uma banca muito pequena, senão você vai explodir a sua conta e vai quebrar ela bem rápido, tá? E aí é o seguinte, então o ouro tá aí, os cenários, tá? A possibilidade dele tocar aqui no 100% e voltar e continuar e romper de fato essa resistência aqui que ele já criou, ok? E se ele romper esse fundo, quando ele testar como resistência, a gente entrar para continuar na venda, tá? Então, basicamente, de hoje para amanhã, a gente vai acompanhar o ouro nesse sentido aqui. Deixa eu pegar aqui o print. Euro dólar, a gente tinha colocado uma posição ontem, o mercado rompeu, tomamos um stopzinho aqui de 10 pips,
Muito melhor ter tomado um de 10 do que ter tomado um stop maior. E ele está seguindo o caminho. Está seguindo o caminho sem fazer uma grande correção. Tá? Então, cadê? O que eu ia ver aqui? Tá. Aí aqui, ó, a gente pode já estabelecer aqui o nível de correção desse impulso todo aqui de baixa, para a gente saber mais ou menos que ele pode parar. Ele pode parar aqui em 78, tá? Aqui em 78, eu acredito muito mais aqui também, tem uma zona de suporte ali. Então, é muito provável, é bem provável que o euro-dólar continue essa subidinha aqui. E aí a gente tem aqui os níveis de 61 e de 78, que coincide com regiões suporte e resistência no passado. O nível de 61% dá esse nível de suporte aqui, que é a nossa última estrutura, tá? E ele pode testar como resistência e depois dar aquela quedinha, ou ele pode tentar romper e aí sim estacionar aqui nos 78% e aí continuar, tá? Aí uma coisa que pode ajudar a gente aqui é uma LTB na linha de tendência de baixa. Pode dar pra gente aqui um senso de direção também, de onde o preço pode chegar, tá? E olha só, para quem busca uma coisa que eu sempre falo aí já, eu não gosto muito, por exemplo, eu gosto de pegar os movimentos no início dele, né? Seria aqui, depois que ele rompeu, testou e continuou, né? Só que aqui foi 4 horas da manhã, então não tem o que fazer, né? 4 horas da manhã eu estava dormindo e não tinha aqui como estar olhando o gráfico 4 horas da manhã, né? Mas, por exemplo, se a gente entrar aqui agora, né, sabendo que o preço está subindo, a gente corre um risco dele corrigir. Por isso que eu não gosto de entrar. Apesar de que exista assim possibilidades muito mais prováveis de que o preço continue subindo, tá? Que no mínimo aqui que ele chegue nesse nível de 61% aqui em cima, tá? Que não é assim aquela coisa toda, vai dar 20 pips mais ou menos. Então assim, é um risco para pegar 20 pips que foge um pouco aqui do, digamos, dos melhores momentos de você entrar para você buscar uma, uma, uma lucratividade maior, tá? Então, assim, para quem gosta de um day trade bem curto, existe aí a possibilidade de você entrar agora comprado no euro dólar e faturar 20 pips aí para você. O problema é que 20 pips de alvo, você vai ter que trabalhar aí também com 20 pips aí de stop, tá? Para você fazer um risco retorno de 1 para 1. Eu não acho interessante, porque, como eu falei, eu me sinto muito mais confortável, isso é uma coisa pessoal minha. Isso já faz parte do meu, até mesmo do meu psicológico de trade, né? Eu acho muito mais confortável pegar o trade no seu início, tá?
no início do movimento do que entrar no meio do caminho. Porque entrar no meio do caminho, a qualquer momento o preço pode voltar e você não sabe. Então aqui você fica com aquela adrenalina no, né, rodando aí para saber se você entrou na hora certa ou não, se você vai lucrar ou se você vai perder. Literalmente. Quando eu entro no início do movimento, a chance e a tranquilidade que eu tenho de que eu vou ter mais lucro, que eu vou ter lucro no caso na operação, me deixa muito mais tranquilo e confortável e não afeta muito o meu mindset, não afeta muito a minha psicologia, né, o meu psicológico de trade, tá? Então isso é uma coisa pessoal minha, mas olha só, tudo indica que o euro vai continuar subindo. Então, quem gosta ou quem se sente à vontade para entrar na operação, tem uma oportunidade aí para você fazer no mínimo 20 pips, tá? Só que eu vou ficar de fora. Eu vou esperar, eu vou esperar o mercado me sinalizar aqui, ó, esses pontos. Um ponto para entrar vendido aqui e se ele tentar romper, um ponto para entrar vendido aqui em cima, tá? Tendência é de baixa no euro-dólar, isso aqui é apenas uma possibilidade de uma correção. Enquanto ele não fizer uma estrutura de alta, né, o que seria uma estrutura de alta? Ó, eu tenho aqui, se eu colocar no gráfico diário, fica mais fácil ver. Olha só, eu tenho aqui um topo, eu tenho um fundo. Enquanto eu não tiver um topo que supere esse aqui, ou seja, esse impulso ele tem que vir parar aqui em cima e ele criar um fundo aqui embaixo. Se ele não mudar essa estrutura aqui, ó, fazendo esse movimento, eu não vou buscar compras, tá? Esse movimento aqui vai me caracterizar uma reversão de tendência, criando topos e fundos mais altos e ascendentes, mudando totalmente a estrutura de mercado atual. A estrutura de mercado atual é uma estrutura de baixa. Tá? Então você tem os topos, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Aí acumulou, corrigiu, aí continua. Topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Aí aqui tentou corrigir, voltou e foi. Corrigiu e foi. Tendência de baixo, pá, pá, pá. Então, a gente está sempre vendo o mercado fazendo aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Entendeu? É o que o mercado está fazendo agora. Então, a possibilidade dele parar ali no 61,8 ou até mesmo no 78,6 é, é bem provável, bem possível. E aí eu vou manter as observações nesses níveis. Nesse nível aqui, para continuar, ou nesse nível aqui, para continuar. E aí, se ele romper tudo, eu vou esperar ele fazer um fundo, e aí semana que vem a gente entra na compra, porque sexta-feira, amanhã, não é um dia muito legal para a gente operar, é um dia um pouco arriscado, a gente vai ter as notícias do payroll, e notícias do payroll traz uma volatilidade muito inesperada, tá? Pode trazer uma volatilidade que a gente não esteja preparado, e aí você pode se equivocar nas decisões de entrar e de sair nas operações, tá? Bom, GBP-USD. Tinha uma menina ontem que perguntou, que eu esqueci o nome, se ele chegaria nesse topo. Chegou e rompeu, né? Passou direto. O payroll são notícias da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. É a notícia mais impactante que dá para a gente um sentido de como está a economia lá e afeta o mercado global. O mercado financeiro inteiro é afetado por conta dessa notícia. Então você pode vir aqui no investing.com ou no forexfactory.com.
essa notícia aqui, ó. Tá? Unemployment rate. Cadê? Brasil, português. Calendário econômico. Vou colocar aqui de novo amanhã. Às 9h30 da manhã. Taxa de desemprego, tanto do dólar e a variação no emprego lá no CAD, no dólar canadense. Tá, então essa taxa aqui, meu, é a taxa que vai dar a bagunçada no coreto amanhã. Vai sim afetar o mercado, afeta outros pares que não têm o dólar, tá? Só para vocês terem noção. E pode fazer assim uma grande volatilidade. O mercado pode fazer movimentos que a gente não esteja esperando, tá? Então esse é o grande X da questão aí dessa notícia. Para quem está pedindo no meu Instagram, vou colocar para todo mundo aqui, porque pode ter outras pessoas que queiram seguir lá. Tá aí, Elias Iwanaga FX. Não, afeta no momento que sai, 9h30 mesmo. Da 9h30, o mercado fica doidão. Tá? O link lá do site, vou colocar isso aqui. E o Forex Factoring, ele é em inglês, tá? Só que você pode usar o tradutor do Google. Para mim, ele é bem melhor do que o Investing.com. Ele traz aqui informações muito melhores. Beleza? Então, olha só, aqui sim, ó, que eu falei para vocês lá no euro, aqui a gente já consegue ver. Aqui a gente tem uma alteração na estrutura de mercado. A gente tem a Libra chegando a fazer um fundo aqui embaixo. Então, olha só a estrutura, como é que ela veio se desenhando, tá? Ela veio se desenhando dessa forma aqui. Estrutura de baixo. Acumulou um triângulo, desceu tudo, corrigiu, fez o impulso e agora o impulso superando o último topo aqui, ó, o último topo da resistência. Então ele rompe a linha de tendência de baixa, ele rompeu a linha de tendência de baixa nesse movimento aqui e já superou o último topo, tá? Se ele já superou o último topo aqui, provavelmente quando ele voltar na correção, ele pode construir um fundo que seja mais alto do que esse aqui. E aí, isso aqui que é interessante, porque se ele fizer isso, a gente vai pegar um ótimo ponto de continuação desse movimento, tá? Uma possível correção do preço aqui. E aí fica legal para a gente poder operar no GBP/USD. Só que, provavelmente, toda a nossa interpretação ela vai ser, ela poderá ser afetada pela notícia de amanhã. Simplesmente assim, galera. Infelizmente, os grandes bancos, né, e os grandes investidores, fundos de investimento, eles operam com muita força nesses movimentos das notícias, tá? E são eles que ditam a tendência, né? São os grandes players, e aí não tem o que fazer. A gente tem que tentar seguir esse movimento e não ir contra o movimento. Só que quando sai notícia, você não sabe para onde que ele pode disparar, porque a notícia amanhã pode ser boa para o dólar ou pode ser muito ruim para o dólar. E aí é uma questão aqui de você entender sobre a estrutura dos pares de moeda. Por exemplo, aqui a gente está diante da libra esterlina contra o dólar americano. A notícia amanhã afeta quem? O dólar americano. Se, por exemplo, a notícia for boa,
a taxa de desemprego diminuiu, por exemplo, né? Enfim, vai aquecer um pouco mais a economia, o dólar, muitas pessoas vão comprar dólar, muitos investidores compram dólar aqui, nesse momento. E no fato deles entrarem e comprar, o que acontece aqui? O dólar fica mais forte, então a gente vai ver a libra derretendo. Tá? Agora, se essa notícia for ruim para o dólar, então o dólar se enfraquece, as pessoas vão tirar dólar do mercado. Quando isso acontece, nesse caso aqui, a libra vai ganhar mais força perante o dólar e aí a libra vai subir. Então, a gente só vai ter de fato uma posição depois que sai a notícia, porque é depois que sai a notícia que o mercado faz a interpretação e aí ele faz os movimentos. Pior é quando acontece a notícia e o mercado se neutraliza, cara. Eu já vi acontecer, o mercado, por exemplo, sai a notícia e o mercado ficou ali, ó, estagnado, não fez nada. Por quê? Porque foi uma notícia que deu um resultado neutro. Não atendeu a nenhuma expectativa dos grandes players e o mercado se manteve ali paradinho, sem ir para lugar nenhum, tá? Então eu já vi isso acontecer também. E também já vi acontecer o seguinte, do mercado ficar indeciso com a notícia, com o resultado da notícia. Como assim ficar indeciso? Ele acha que é bom e depois ele acha que fica ruim. Então ele faz o que a gente chama de efeito estilingue. Ele vai lá em cima e volta, tá? Ou ele pode fazer o contrário, pode ir lá para baixo e voltar. Então já vi também tudo isso acontecer, galera. Então, quando eu falo para vocês, velho, operar notícia é a mesma coisa que você querer apostar, né? Aí tem gente que fica operando, aí tem gente que coloca ordens pendentes de buy stop, sell stop e toma stop nas duas ao mesmo tempo. E é a confusão do caramba. E por que que a galera gosta ou tenta operar notícia? É porque aqui no Forex o que a gente precisa é o quê? A gente precisa disso aqui, ó. A gente precisa ver o mercado fazendo movimentos, saindo do preço, ou derretendo, ou decolando. É o que a gente precisa ver no mercado para a gente ganhar dinheiro no Forex. Só que quando sai a notícia dá uma velocidade. Tá? A notícia, por exemplo, ela faz com que as velas muito maiores apareçam dentro do gráfico. E isso aqui dá muito mais velocidade e você acaba lucrando em menos tempo. É uma forma de ganhar dinheiro rápido, digamos assim, tá? Que eu estou tentando explicar, porém, não é uma forma muito segura, mas na verdade é uma forma muito arriscada, que pode fazer você perder todo o seu dinheiro. Beleza? Então é basicamente isso. Aqui, ó, na semana passada, ó, essa vela aqui foi um break news. O que é um break news? É uma notícia que sai de última hora, de alto impacto, falando sobre a saída da Inglaterra da União Europeia, do bloco lá do euro, tá? Aí o mercado fez esse movimento aqui. E depois, às 11 horas, teve uma notícia do dólar, e a notícia do dólar foi ruim. Olha só o que aconteceu. Vela de alta muito grande, muito forte no gráfico. Então, isso aqui é o que pode acontecer. Então, amanhã, a gente está vendo aqui a Libra subindo. Amanhã a notícia pode potencializar ainda mais esse movimento de alta ou pode fazer com que o GBP faça uma grande correção desse movimento aqui. Então a gente realmente não sabe e isso pode acontecer em todos os pares com dólar. E já vi essa notícia afetando moedas que não tem nada a ver com dólar, tá? Então, por isso que estou falando para vocês, por isso que é importante, mais do que tudo isso que eu estou dizendo para vocês, o domínio de gestão de risco. Você tem que saber, não é quanto que você vai ganhar na operação, o que você tem que saber é quanto que você pode perder na operação. Porque se você não sabe quanto que você pode perder, você também não vai saber quanto que você pode ganhar. Tá? Então você precisa dominar a gestão de risco, você precisa sim saber calcular o tamanho do lote, tá? Para quem está começando, tem que operar na conta demonstrativa,
Você tem que fazer uma conta demonstrativa ser lucrativa, ser rentável, para depois você ir para a conta real. Enfim, são várias coisinhas assim que quem pula essas etapas, questão de semanas, eu não falo nem de meses, questão de semanas, essa pessoa vai quebrar a banca. O que é quebrar a banca? É perder todo o dinheiro. Ele vai entrar no mercado, vai tomar loss, vai tentar recuperar, vai entrar mais alavancado e vai tomar alto loss. E assim o mercado vai pegando dinheiro dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, além dela ser indisciplinada, ela é uma pessoa impaciente. Ela não dá dando tempo a ela mesma para aprender as habilidades necessárias para que ela domine as técnicas básicas de operação. Você não precisa dominar Fibonacci, como que usa Fibonacci, se você não sabe ou se você não domina a gestão de risco. Não adianta você ser o melhor analista técnico, você saber rabiscar o gráfico de todo qualquer jeito, fazer padrões harmônicos, não importa, não interessa se você sabe fazer isso, se você não domina a gestão de risco, tá? Simples assim. Simples assim. Então, falei pra caramba. Deixa eu só ver uma parada aqui, ó. Olha só que interessante. Deixa eu parar aqui você. Então a gente tem aqui o último impulso. Acabou de ser rompido ali, fazendo um topo maior. Então eu vou pegar a expansão de Fibonacci aqui para medir onde esse impulso pode acabar. E aí sim, ó, esse impulso pode parar seu movimento aqui em cima, tá? Então é bem provável que, e coincide, é claro, com o fundo, coincide com esse fundo. Fibonacci é assim, né? Nada coincide, tudo acontece. Coincide ali com esse fundo, então GBP, USD pode continuar nesse movimento até essa região para iniciar um processo de correção de preço, para depois continuar na tendência aqui de possível reversão de tendência. Beleza? Aí como tem um monte de linha aqui, espera aí. Eu vou apagar essas linhas aqui embaixo para não confundir muito. E tem linha com força aqui. Espera aí. Um monte de nível de suporte e resistência. Pronto. Deixa eu pegar isso aqui, isso aqui. Isso aqui eu vou deixar que foi a entrada que a gente fez essa semana ainda, na segunda-feira. Então, a Libra, o GBP/USD vai continuar subindo até aqui, da mesma forma que o nosso euro-dólar está subindo lá, aqui pode continuar subindo por mais, aqui tem um pouquinho mais de espaço, hein? 70 pips mais ou menos, até que ele chegue nessa região aqui, e aí ele inicia o processo de correção do preço. Essa correção do preço pode realmente acabar ali onde eu coloquei a setinha, tá? Que vai coincidir com esse nível de resistência, e aí vai ser uma maravilha, porque se ele fizer esse movimento aqui, a gente vai ter um ponto de confluência muito bacana, tá? E aí sim a gente vai buscar comprar. Aqui a gente vai buscar vender, tá? Óbvio. A gente vai buscar vender. Se a gente perceber que ele respeitou essa região como resistência, então a gente entra vendido aqui em cima. Chegou aqui, a gente vai entrar comprado e a gente vai seguir caminho, tá? Simples assim. Eu não, Hansa, eu não olho pares exóticos, tá? Eu não opero com pares exóticos, infelizmente. Se tiver outro par aí pra gente olhar, a gente dá uma olhadinha aqui sim. Então, o impacto da notícia, ele pode ser determinante na tendência, tá? Então, eu já vi notícias mudar completamente a tendência. Aí não tem hora para acabar. O mercado vai seguindo ali no rally
vai seguindo ali no calor da emoção, né? Às vezes eu já vi notícias dando 160 pips, 200 pips já de volatilidade em 2 horas. Beleza? Mas lembrando que amanhã é sexta-feira, então não espere que a notícia vai causar impacto o dia inteiro. Então, provavelmente lá para as 2, 3 horas da tarde, o mercado já vai estar bem frio, bem sem volume e bem lateralizado, já começando a desligar os motores para domingo à noite ligar novamente, tá? Então, vamos lá no SDCAD, beleza? O nome da calculadora para o lote é esse aqui, ó. Vou passar o link para vocês aí. É esse link aqui. MyFX Book. Tá? É aqui que você calcula. O SDCAD é um par maior. Não é exótico, não. Pares exóticos são com moedas de países subdesenvolvidos, digamos assim, tá? Olha só. Account size é o tamanho da sua banca aí. Vamos supor que você tenha $2.000. O risk ratio é o seu percentual de risco. Quanto que você vai arriscar? Eu não recomendo mais do que 2%, tá bom? 2% no máximo, estourando. E aqui você coloca o tamanho do stop loss, conforme a sua análise, em pips. Então, 20 pips, e aqui você escolhe o par de moeda. E aí ela faz o cálculo do lote para você. Beleza? Aí se você mudar aqui stop loss, consequentemente altera o tamanho do lote. Se você mudar aqui percentual de risco, consequentemente altera o tamanho do lote. Beleza? E também, é claro, se você muda o par de moeda, provavelmente vai mudar o tamanho do lote. Tá? Então, GBP CAD, por exemplo, 0,17, GBP JPY 0,14. Isso eu não estou mudando nada, tá? Eu só estou mudando o par de moeda. Eu continuo com os 2% de risco e 30 pips de stop loss. GBP NZD vai para 0,20, NZD CAD 0,17, Euro USD 0,13, AUD NZD 0,20, enfim. Então, cada par de moeda aqui você vai ter um lote, beleza? Então é só usar essa calculadora aí que você vai conseguir montar rapidinho aí o tamanho do lote da sua operação. O SDK de ontem, né, fez um movimento muito forte, olha só. Isso aqui foi notícia do dólar canadense, galera. Tá? Quer ver? Deixa eu tentar mostrar para vocês. A gente falou sobre isso ontem, sobre a notícia do dólar canadense. Ó, yesterday, aqui ó, 11 horas da manhã, a gente teve essa notícia aqui, tá? 11 horas da manhã. Foi uma notícia ótima para o dólar canadense. O dólar canadense ganhou força, derrubando o dólar americano. É isso aqui que acontece na notícia. Um exemplo clássico aqui de como o mercado pode se comportar em momentos de notícia. Ó. Olha o tamanho dessa vela aqui, um gráfico de 1 hora, tá? Gráfico de 1 hora, seguido de uma outra vela, um gráfico de 1 hora. Então, 2 horas, mercado derretendo. Se você coloca um gráfico de 4 horas, olha só o tamanho da vela, um gráfico de 4 horas. Ai, ai. É isso que acontece nas notícias. E é um momento que o mercado variou somente em 2 horas, praticamente, né? Ou em 4 horas, 103 pips, tá? Então quem estava vendido aqui em cima se deu muito bem, lucrou na alta. Beleza? E olha lá, olha o horário, 11 horas da manhã, 4 de setembro, às 11 horas da manhã, foi o que causou, saiu a notícia, o mercado
gostou da notícia e entrou pesado aqui. Os grandes bancos, os grandes fundos de investimento, fazendo que o preço se deslocasse para baixo, tá? Então, isso que acontece quando sai uma notícia. E amanhã a gente tem notícia tanto no dólar canadense quanto no próprio dólar americano. Beleza? Ó, dólar canadense e dólar americano no mesmo horário, tá? Então aqui o SD Card é o pior par de moeda para você tentar operar amanhã. Ele pode ficar aqui numa uma indecisão gigante, né? Pode sair uma notícia boa pro dólar e sair uma notícia boa pro CAD. O que o mercado faz? Faz nada, fica neutralizado. Beleza? Então, agora, nesse sentido aqui, o que o SDK está fazendo? Chegou mais um fundo, ó. Ele tinha esse fundo aqui anterior, ele rompeu o fundo, testou como resistência e continuou. E parou agora, nesse momento ele está parado ali onde? Exatamente no próximo fundo desse suporte. Então aqui tem mais um suporte. Esse suporte aqui, ele pode se estender nessa zona, tá? Ele pode se estender nessa zona devido a esses movimentos aqui atrás, ó. Esse movimento aqui e esse movimento aqui. Então, ele pode fazer uma rabiscada lá para baixo e depois reverter um pouco para corrigir, tá? Então, eu acredito aqui agora que o SDCAD ele não vai continuar nesse movimento aqui não. Pode continuar, tá? Mas eu acredito que ele vai iniciar sim um processo aqui de correção do preço para depois continuar na queda e fazer movimentos parecidos com esse. Talvez hoje a gente vai ver, principalmente na abertura da Bolsa de Nova York, o mercado fazendo esse movimento aqui, ó, de correção, tá? Para depois iniciar e continuar na tendência que ele está querendo ser, talvez aqui uma tendência de baixa, tá? Ainda não está muito claro aqui para mim se é uma tendência de baixa agora ou não. Agora, uma coisa que a gente pode ter certeza é que hoje a gente pode encontrar uma boa oportunidade aqui no SDCAD. Como? Bom, da mesma forma que eu falei para vocês lá no ouro, a gente pode ter aqui no SDCAD uma vela forte de compra. Se a gente tiver uma vela forte de compra, a gente pode fazer a entrada aproveitando que ele venha fazer essa correção toda. Enquanto não tiver essa vela, né, esse candle forte de compra, eu não acho interessante fazer nenhuma posição agora. Por exemplo, bateu no suporte, eu vou comprar? Não. Não, porque ele pode romper. Tá? Existe a possibilidade dele fazer o rompimento agora, ele fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então não vou comprar agora. Agora, se ele tocou aqui, ele começa a retrair, volta e faz um fundo duplo, aí sim eu posso pensar em comprar no próximo toque, tá? Agora, o melhor dos mundos, nesse momento aqui, por exemplo, até no gráfico de 15 minutos, você acompanhar o preço, você pode acompanhar o preço no seguinte price action aqui, ó, se ele rompe essa estrutura. Então, se aqui, no gráfico de 15 minutos, você perceber que ele fez esse movimento aqui rompendo, voltando, aí você pode considerar a possibilidade de entrar. Beleza? A gente precisa só aguardar que ele faça esse movimento aqui de rompimento. O que vai dar e coincidir com a mesma coisa que eu falei. Vai ser uma vela forte aqui de alta, rompendo essa estrutura e fazendo com que o preço chegue a níveis maiores aqui. Atenção para essa região aqui, ó, tá? Essa região aqui é uma região de resistência. Então, o SDCAD ele pode até amanhã entrar em consolidação. Ele ficar fazendo isso aqui. E aí, só na notícia de amanhã, que a gente vai ter uma decisão do mercado. Se ele vai voltar a subir ou se ele vai continuar
a cair, tá? Então aqui a gente tem uma região que ele possa criar como uma região de consolidação, e isso pode trazer para a gente oportunidades aqui de comprar, de vender, comprar, vender, comprar, vender, tá? E amanhã, quando sair a notícia, aí a gente vai ter a definição do mercado, se ele vai voltar a subir até algum nível para depois continuar a cair, ou se ele já vai romper esse fundo aqui e vai derreter ainda mais. Tá certo? Então deixa eu tirar isso aqui daqui, isso aqui daqui, isso aqui daqui, isso aqui daqui. Eu vou deixar apenas essas setinhas aqui, como essas possibilidades aqui de acontecer pra gente. Tá, então hoje a gente resenhou um pouco sobre as notícias e amanhã vocês vão acompanhar em tempo real às 9h30 da manhã e vão ver que o negócio é sinistro, tá? Tá aí as notícias aí para vocês. Ou os pares de moeda. Hum, deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos ver aqui, ó. Estou treinando minhas análises baseadas nos ensinamentos dos professores em uma conta demo. Iniciei no dia 10 de julho. Sexta-feira passada, eu dobrei a banca de 10 para 20 mil. Confesso que fiquei assustado com a velocidade que foi. Entendo. Pois fiquei com medo dessa conta demo me favorecer, fazer com que eu comece logo com uma conta real e na conta real eu comece a perder. Não sei se o Sandro tá aí ainda, Sandro Lassi, que acho que ele já saiu da sala. Ah, então, provavelmente você conseguiu dobrar a banca porque você está super alavancado, tá? Então, uma coisa que eu falei, não adianta você saber analisar o gráfico, fazer os traçados e tudo mais se você não domina a gestão de risco. Então, se você não sabe por que que você dobrou a banca, é porque você ainda não tem controle do lote que você está utilizando. Você nem sabe qual o risco que você está colocando nas operações. Está entrando alavancado, e por você estar entrando alavancada, é óbvio que se você acertar a entrada, você vai ter altas lucratividades e vai conseguir fazer com que o dinheiro se multiplique mais rápido. Mas é extremamente arriscado isso. Para quem está começando, é uma bola de cristal, literalmente, porque daqui a pouco você acaba entrando na operação e perdendo, e aí você não tem o psicológico preparado e amadurecido para essa perda, e é aí que começa a ficar ruim a situação. Mas com Elias, mas com todo esse assunto do Brexit, a Libra não seria só queda? Depende, né? Depende. A grande questão é se eles vão sair com acordo ou sem acordo. Essa que eles estão discutindo lá. E aí parece que isso é uma notícia da possibilidade deles construírem um acordo mais uma vez aí. É por isso que a Libra começou a ganhar força de novo. Para começar a estudar duas moedas, quais indicaria? Eu indicaria um par de moeda da categoria dos majors, tá? Dos pares maiores, que é o euro-dólar, GBP-USD, o USD-JPY, o USD-CAD, o USD-franco suíço, AUD-USD e NZD-USD. Né? Todos os pares que tem dólar americano aí, só escolher. Acha bom aproveitarmos a notícia e entrar? Não. Hoje tem três touros no dólar, às 9h15 e 11 horas vai influenciar
Mas em quais pares? Ah, depende. Eu não tenho a noção de como que vai ser a notícia. Eu não nem tenho ideia de que notícia. Eu sei que tem uma notícia de alto impacto aí às 9h15, mas tenho a menor ideia do que se trata. Eu costumo deixar o gráfico em um gráfico de 1 hora. Bom dia. O curso de vocês ensina iniciante a trabalhar? Com certeza. Par de moeda estudar que respeita muito. Respeita muito, não sei o que exatamente. Ah, tá. Zona de suporte de existência. E isso aí não tem negócio de respeitar muito, não. O mercado ele é soberano, tá? O mercado ele faz o movimento que ele quer. Ele não obedece às linhas que a gente coloca no gráfico, não. Não existe muito essa de par de moeda que respeita zonas de suporte de existência. Esse negócio não existe, não. Alguma dica para operar no mercado lateralizado? Ou melhor não entrar? Sim, no mercado lateralizado é interessante você entrar no topo e no fundo, né? No suporte e na resistência. E aí é só você diminuir o time frame. Se você encontra uma região de consolidação, você diminui o time frame para um tempo mais rápido para você sentir os movimentos. Tem algum vídeo no seu YouTube falando sobre gestão de risco? Não tem não, tá? A gente vai ter isso nesse cursinho introdutório aí da plataforma dos traders e empreendedores. Beleza, então, gente? Sobre Fibonacci, ô, amigão, a gente vai ter também dentro lá da nossa plataforma, explicando como é que funciona, beleza? Galerinha, a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar. Bom, sempre perguntam isso. A plataforma que eu utilizo para fazer as análises, que é essas que vocês estão vendo aí na tela, se chama TradingView. Tá aqui em cima, ó. TradingView, aqui em cima, na barra de endereço. TradingView.com. E aí tem a extensão em português. Tá? Então, e aqui eu utilizo para analisar o mercado. E faço as entradas no MetaTrader 4 da corretora que eu utilizo. Tá? Como traçar linhas de resistência e suporte mais consistente? Você precisa ver gráficos com maior tempo de velas de 1 hora, 4 horas diário. Aí você vai conseguir essas regiões mais um pouco melhores, tá bom? E a gente finaliza por aqui então, gente. Grande abraço, valeu aí a presença de todos vocês, tá? E a gente se vê na semana que vem. Daqui a pouco eu coloco o resultado das análises dessa semana lá no canal, pra gente poder acompanhar todo mundo, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.